9 minutos. Nosso assunto, saneamento. Índice do Data Brasil mostra que Maringá está bem, está entre as cidades com o melhor tratamento do país. Mas o que está por trás de um saneamento numa cidade no Brasil? Maringá se destaca, mas a realidade é essa, mesmo se destacando. Temos uma perfeição ou não? Quem vai conversar sobre isso é Rogério Martins Barbosa, colunista do portal online, exatamente tratando sobre questão ambiental. Ele tem canal no YouTube em que ele trabalha e dá aula sobre esses tipos de política de saneamento, o que é, inclusive a história do saneamento. E ele vai conversar com a gente sobre esses índices. Rogério, antes de mais nada, como é que a gente entende isso? A gente está bem, está mal ou está menos ruim? Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes da CBN, né? Na verdade, nós temos aqui algumas situações. Bom, primeiro ponto, olhando para os dados divulgados, não são dados novos, né? São dados de 2017. E isso, por si só, na atual sociedade de informação, significa que já são dados defasados, né? Agora, em relação a como está Maringá, né? O primeiro ponto, eu gostaria de parabenizar os maringaenses, né? Porque, na verdade, a Sanepar administra o que o maringaense fez no passado e ainda está fazendo. Ninguém hoje, por exemplo, todo mundo aqui em Maringá sabe que não existe nenhum loteamento novo que não é feito sem o sistema de esgoto sanitário. Ou seja, às vezes nós temos dificuldade em fazer ligações com a estação de tratamento da Sanepar. Mas aqui não é liberado nenhum loteamento sem já estar implantado o sistema de esgotamento sanitário. Então, esses índices, parabéns aos maringaenses, aos que constroem verdadeiramente Maringá, né? Então significa que quando você vai fazer um loteamento novo, você deixa toda essa estrutura pronta e você doa ela para a Sanepar. Justamente, depois aí você doa feito depois a ligação para... Você doa E você doa. Porque isso é uma exigência para você poder. É uma exigência legal, e aí é a grande questão, né? Isso acaba compondo o preço dos lotes, né? Então, loteamento. Por que Maringá não é barato, né? Porque nada sai aqui sem toda a infraestrutura, ou seja, se não tiver completo, não se libera, e por isso tem um custo, e a gente sabe qual é o custo Maringá também, dessa cidade bonita, planejada, que não nasceu ontem, né? Na verdade, os nossos pioneiros queriam esta Maringá que nós temos hoje com esses índices. Na verdade, queriam mais, né? Queriam uma Maringá com 100%, né? Mas, Gilson, a grande questão hoje em saneamento, e aí essa divulgação, esse material não traz, mas isso é preocupante porque nós estamos discutindo isso fora do Brasil e mesmo no Brasil tem estudos. O problema é não termos apenas uma rede de esgoto 100%. O problema é o esgoto está sendo tratado de que maneira? É eficiente? No passado, nós tínhamos um esgoto que era de um perfil, e hoje é o mesmo perfil de esgoto. Nós temos hoje problemas, por exemplo, na Europa, com rios que que recebem esgoto tratado e os peixes estão apresentando esterilização na sua população. Por quê? Excesso de moléculas de hormônio feminino, que é o uso de anticoncepcionais, né? E também excesso de medicamento, porque o sistema de tratamento hoje de esgoto não quebra as moléculas de medicamento. E a população está cada vez mais tomando remédio. Hoje você tem um trabalho no YouTube sobre a história dos resíduos. E aí eu acho que você, mais do que ninguém, pode falar sobre isso. Aí você está colocando um dado que eu achei interessante, eu queria explorar um pouquinho mais isso. Quer dizer, a gente tinha no passado, esquece um pouco que resíduo tem uma história. E tem um contexto histórico. As pessoas que produziam lixo há 40, 50, 70 anos atrás tinham um perfil de consumo, alimentação, vestuário, os totalmente móveis, diferente do que é hoje. Isso. O que implica que a gente não consegue se tocar de que essa produção do que a gente tem diária das nossas coisas, né? O leite que a gente compra, a comida que a gente compra, o carro que a gente usa, isso de certa forma está provocando um impacto exatamente no resíduo, que isso vai depois voltar para a gente com saneamento, é isso? Justamente. E aí, assim, vamos lá. A água que nós jogamos tratada no rio, depois nós captamos ela. Se nós mesmos, vamos pensar assim, se Maringá joga e não capta só água que você mesmo jogou, mas alguém vai captar essa água. E aí, esse tratamento de esgoto, ele foi 100% eficiente? E esses dados nós não temos. Isto é preocupante, porque nós estamos numa era da informação, não é assim? E cadê esta informação? Então, hoje é importante o índice de coleta de esgoto? Claro, é de suma importância, né? É só contar uma historinha, né, na história dos resíduos. A gente sabe que a patente, né, o vaso sanitário, o avô do vaso sanitário foi no século XVI, mas ele só se popularizou no século XIX.
E uma coisa interessante, quando ele se popularizou, criou um baita problema em Londres com o esgotamento sanitário. Por quê? Aumentou o consumo de água, era em média 600 litros por habitação, passou para 850, porque as pessoas começaram a dar descarga. E pior, Gilson, como o sistema de esgoto não era interligado, as pessoas davam descarga e jogavam no seu quintal. E mais, depois quando começou a ser captado, começou a ser jogado direto no rio. Me fugiu agora o nome do rio que corta lá, que eles captavam água, e começou a contaminar aquele rio. E depois, passado um tempo, Londres sofreu uma epidemia de cólera. Por quê? Estava contaminando a sua água que estava tomando com o seu próprio esgoto. E até que ponto hoje nós temos que pensar, nós não estamos ainda contaminando a água que nós tomamos, né? Porque, como eu disse, o nosso problema hoje, nós temos remédio que sai nessa água servida, né, que nós chamamos, né? E aí, o sistema de tratamento de esgoto está quebrando? Em Maringá nós tivemos recente um problema que foi o odor das estações de tratamento de esgoto. Isso é uma discussão que nós temos que fazer. Maringá está madura para discutir mais profundamente o nosso esgoto. Não é só ter um alcance de 100%. Isso, na verdade, assim, nós nem podemos admitir que não temos ainda 100% de coleta de esgoto em Maringá, né? Isso seria inadmissível pela condição como é a Maringá e a própria condição do maringaense. Agora, nós temos que aprofundar essa discussão. O tratamento de esgoto está sendo eficiente? Esse modelo usado do século XX funciona agora no século XXI, numa sociedade que usa mais remédios, mais produtos químicos e que depois despeja tudo isso na sua urina, joga isso fora? Como nós estamos fazendo? E esse dado ainda nós não temos. Ainda tem aquela coisa, Rogério, a gente tem, de certa forma, uma falta de consciência de que essa questão dos resíduos, a questão do saneamento, são questões interligadas. Quer dizer, parece que tudo que a gente utiliza, como a descarga, o banheiro, a gente utiliza o nosso lixo que a gente deposita, a gente não percebe que isso vai para algum lugar, isso tem um retorno, isso impacta no ambiente, a gente tem que se tocar um pouco mais aonde isso vai, como é que isso é tratado. Quer dizer, a gente se descarta das coisas e acha que ela foi. Na verdade, historicamente, o homem sempre se preocupou com aquilo que estava à sua frente, né? Então, assim, o lixo tirou da frente da minha casa, eu não estou preocupado se ele vai ser tratado ou não, né? Lamentavelmente, as pessoas ainda têm essa ideia. E o esgoto é a mesma coisa. Saiu, foi embora, eu não preciso usar uma fossa negra aqui, uma fossa sanitária no meu quintal, não está mais aqui, a Sanepar levou, está resolvido, e as pessoas não refletem o depois, né? Mas isso, historicamente, nós passamos por diversas fases, né? Saneamento e resíduo, na verdade, sempre foi muito interligado. O primeiro grande sistema de saneamento, assim, que nós lembramos do mundo antigo é a questão de Roma, né, que fez a cloaca máxima, que até hoje ainda existe. Mas você tem uma ideia, né, aquilo que servia para captar as águas servidas, vamos dizer assim, em alguns momentos de Roma era usado para jogar lixo mesmo, era usado para jogar corpos humanos, corpos de animais. Então, assim, em alguns momentos da história, o homem se torna menos preocupado com a sua higiene, né? Na história também nós já vimos, na Idade Média, por exemplo, o final da Idade Média pode ser considerado muito mais limpa do que o início da Idade Moderna, né? E quando nós falamos assim, a tendência é achar que seria o contrário, né? Que o homem cada vez mais próximo da atualidade, mais limpo era, e não foi isso que aconteceu, né? E com o esgotamento sanitário, a gente tem essa divisão, na verdade, no século XIX para o século XX, né? Com aquela preocupação do movimento higienista, sanitarista, e aí divide águas servidas, que é o esgotamento sanitário, águas pluviais, né? Divide esse esgoto também do lixo propriamente dito, né? Mas o problema é o mesmo, porque no fundo ambos são resíduos. E como resíduos, eles não podem ser guardados, eles devem ser tratados. E a preocupação hoje é qual a eficiência do tratamento que nós temos? Qual o estágio tecnológico que nós estamos? E, Gilson, vou dizer mais, né? Nós temos alguns fatores que nós não paramos para pensar, mas nós temos um índice alto de desperdício de água. E não é a água desperdiçada porque você desperdiça. A Sanepar tem um índice de ineficiência, segundo os dados do SNIS, né? De mais de 34%, ela desperdiça, ela perde essa água no meio do caminho. Ou seja, de cada 100 litros, 34, ela perde. Ela é perdida. Só que esse custo... Perdido aonde, Rogério? Perdido na distribuição. Chama-se de ineficiência técnica. Vazamento no encanamento, por exemplo... captação irregular, alguém está fazendo um gato, alguma coisa assim. Entendi. Mas essa água
que é perdida, nós pagamos. E pior, além de não usar ela e pagarmos por ela, porque isso é custo do sistema, também nós pagamos no esgoto, né? Porque o esgoto é um percentual da nossa conta de água, né? Está vinculada ao nosso consumo de água, né? Então nós pagamos, inclusive, esse desperdício também na forma de esgoto e não sabemos para onde vai essa água, né? Na sua opinião, quando se fala hoje, por exemplo, de retomada de serviços que a Sanepar faz, ou refazer uma outra empresa para poder cuidar do saneamento, o Sarandi, por exemplo, tem, né, Águas de Sarandi, que é do próprio município. Bom ou ruim? Olha, é assim, se nós olharmos o estado, é ruim. Por quê? Porque, na verdade, Maringá hoje financia aquelas localidades que não têm condição de se financiar. Aí, inclusive, na matéria do GMC Online, também aqui da CBN, foi citado, né? O investimento em Maringá pela Sanepar é muito baixo, né? Do que ela recebe, ela reinveste somente 19%, né? Mas por que ela faz isso? Porque ela, na verdade, o que ela ganha aqui, ela acaba reinvestindo em lugares menores. Aí é aquele outro problema que nós já falamos, sobre excesso de município e por aí vai, né? Mas se nós pensarmos em Maringá apenas, talvez um serviço que fosse voltado apenas para Maringá, com a preocupação do maringaense, sabendo que nós conseguimos ser autossuficientes, nós conseguimos pagar bem a nossa conta, eu acredito que, inclusive, nós poderíamos investir muito mais em tecnologia do que nós temos hoje. Então, assim, seria talvez, né, é difícil, assim, ser taxativo, né, mas talvez não seria tão mau negócio para a cidade. Isso é uma reflexão que deve ser feita por todos, né? E todo mundo tem que participar desse debate. E todo mundo tem que participar, né? E pensarmos assim, nós pensamos só em Maringá, pensamos na região metropolitana, pensamos no estado como um todo, né? Aí é uma questão de averiguar qual a extensão do que nós queremos para os nossos atos, né? Rogério, fechando a nossa conversa e voltando a falar de Maringá e os seus bons índices, né, no Data Brasil. Maringá é 100%, mas é 100% de uma condição que ainda necessita de avançar muito. Na verdade, dá menos um pouco 100%, dá 98%, quase 100%, é isso mesmo. É assim, precisamos melhorar? Claro que nós precisamos melhorar, né? E eu acho que agora o maringaense já está maduro, não só para cobrar 100% de rede, né? Que isso é para lá de dever, mas agora está na hora de nós nos preocuparmos com eficiência em tratamento de esgoto. Não é só o cheiro. O cheiro no passado, Gilson, que era a famosa teoria do miasma, quando cheirava, ou fedia, o termo é esse, né? Aí então se identificava que havia algum problema, que ali poderia ter doenças. Hoje, nós podemos ter algo sem odor nenhum e pode, mesmo assim, ser pernicioso. Então está na hora de nós nos preocuparmos e cobrarmos, inclusive, da Sanepar. Qual é o seu índice de eficiência? Como você me garante que eu não tenho problema nenhum com algum produto químico colocado nessa água? Porque cloro, como se colocava no passado, sim, parece que nós paramos no passado, no tratamento, no cloro e no flúor, não tem mais nada de novo? É necessário tudo isso? Então está na hora de nós começarmos a discutir. Eu acho que a Maringá está madura para discutir essa situação. E o nosso tratamento de esgoto é eficiente? Hoje nós só precisamos se preocupar com DBO e DQO ou precisamos nos preocupar com algumas coisas a mais? Essa reflexão deve ser feita, o poder público deve fazer, o Conselho de Meio Ambiente deve fazer, mas principalmente nós, cidadãos. Independente de algum poder ou de algum órgão, nós temos que refletir. Aí, Gilson, só fazendo uma chamada, né? Hoje, quem quiser ler a nossa coluna lá sobre resíduos, nós temos um artigo hoje falando assim, nunca digam isso é natural. Lembrando lá de Bertolt Brecht, né? E aí eu acho que vale a pena fazer a leitura e a nossa reflexão. Porque em resíduos, em saneamento, nós não podemos nunca dizer que isso é normal, que isso é bom, que nós estamos satisfeitos. Só informando o nosso ouvinte, eu e o Rogério comentamos, ele resgatou a história de Londres, o rio que corta Londres é o Tamisa. Perfeito, obrigado, Gilson, e salvou o detalhe que faltava para os nossos ouvintes. Mas a parte mais importante é toda essa discussão sobre saneamento, a importância dos maringaenses ficarem atentos, e o Rogério tem coluna, você pode acessar com a série de temas, gmconline.com.br, acessa lá, colunistas, está lá, Rogério Martins Barbosa. Uma série de debates sobre questões ambientais, sobre saneamento e a história dos resíduos que o Rogério trabalha muito, muito bem. Tem até um canal no YouTube só para isso. Quer estudar a história de resíduos? Rogério Martins. Rogério, obrigado por essa conversa. Obrigado, Gilson. Obrigado aos nossos ouvintes e um excelente dia. 10h54.